Olá, pessoal, boa noite. É com muita alegria que a gente retoma o nosso curso depois dessa pequena interrupção do feriado. Então, quero saudar todo mundo aqui presente. Hoje a gente vai ter um papo super legal com especialistas em política. Vamos ver se a política é uma ciência mesmo, dizem, né? O que você acha, Marina? Eu acho que o nosso papo de hoje vai ser muito interessante, até mesmo para conseguir romper, né, alguns tipos de preconceito que existem em relação a isso. Então, tenho certeza que iremos fazer um ótimo diálogo com vocês e contamos também com a interação de todos no chat. Mandem as perguntas, mandem o que estão achando, né, do diálogo, que é sempre muito importante. E você, Laila? Boa noite, gente. Também estou muito animada. Semana passada a gente não teve curso, então eu espero que hoje a gente volte com energia, né? Pós o feriado. E uma coisa que eu quero lembrar a vocês, vamos bater na mesma tecla para ficar de olho no e-mail de vocês. A gente enviou uma atividade nessa semana para vocês escreverem por meio de um formulário. Então, deem uma olhada na caixa do e-mail, deem uma olhada no spam. Se não recebeu, entre em contato com a gente pelo e-mail para a gente poder conversar com vocês mais sobre isso, mas não deixem de fazer a atividade, porque a atividade é importante para a contagem e para o recebimento também no final do curso para concluir. Então, fiquem ligados no e-mail e boa noite. Espero que a nossa conversa seja muito produtiva e muito boa. É isso aí. Então, eu e Laila vamos ficar aqui nos bastidores, só checando as mensagens, trocando com vocês, e a Marina vai conduzir o trabalho com os convidados. Boa noite para todo mundo. Opa, o microfone estava fechado. Então, vou estar convidando agora para fazer parte desse diálogo, desse debate, o professor Vitor e o João, que vão falar sobre organizações partidárias ou organizações livres. Sejam muito bem-vindos e é um enorme prazer estar recebendo vocês, no caso. Boa noite, Marina. Boa noite, Joana, Laila, a todos que estão nos ouvindo agora. É um enorme prazer, uma satisfação gigantesca estar aqui com todos vocês nessa oportunidade para a gente conversar sobre um assunto tão importante que são as organizações partidárias, não é isso? Eu estou aqui, trouxe um assistente de pesquisa, um amigo, um pesquisador com quem eu já trabalho há bastante tempo, o João. Ele vai se apresentar. Por favor, João. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês para conseguir trabalhar assuntos tão importantes na atualidade e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa de alto nível hoje. Olá, Laila, a gente trouxe Marina e Laila, né? Uma apresentação. Eu vou começar inicialmente falando sobre as organizações partidárias. Depois, o João, que é especialista em políticas públicas e partidos políticos, ele vai falar um pouco mais da interação entre a mobilização social e as políticas públicas, né? Como é que essas coisas se interagem, né? Para a gente ver, na realidade, como que é importante as ações sociais, as mobilizações, como é que isso decanta na vida, né? Como é que isso transforma as ideias em alguma coisa que é muito palpável, né? Na verdade, atinge a todos nós, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, eu gostaria de dizer para vocês o que são as organizações partidárias, né? Como é que normalmente a gente define, né? E aquilo tradicional do Globo Repórter antigo, né? O que são, onde vivem, o que sobrevivem, né? Onde estão, né? Para que serve e qual a sua importância. A gente vai passar aqui um pouquinho por cada um desses tópicos, né? E dizer, na verdade, qual é a importância da mobilização política dentro dos partidos políticos, né? Uma instituição que é muito recente na história política brasileira passou por grandes dificuldades. Nós vimos muitos movimentos, né, chamados movimentos de 2013, das mobilizações de rua, que fizeram uma série de manifestações, de mobilizações que impediam, na verdade, da participação dos partidos, né? O partido político acabou se tornando um grande alvo
de campanhas contrárias às suas organizações, um afastamento claramente dos eleitores. Então, sempre era visto como algo muito negativo. A gente vai passar aqui um pouquinho, né, da importância dessas grandes instituições. A gente sabe que os partidos políticos, eles são muito importantes para os sistemas democráticos. A gente não consegue falar, na verdade, de representação política democrática sem falar necessariamente em partidos políticos. Até existem muitos países que têm partidos políticos e não são democráticos. Mas o contrário não existe. Não existe nenhum sistema democrático no mundo que tenha prescindido, né, dos partidos políticos. Então, essas instituições são muito, muito importantes. A gente vai passar aqui um pouquinho da história recente do Brasil para a gente ver como é que esses partidos se organizam e como é que as pessoas podem ter, na realidade, acesso a essas instituições e atuar internamente nos partidos políticos. Porque, no final das contas, é isso que a gente quer conversar com vocês, da importância dessas instituições e a importância das pessoas, principalmente os jovens, de atuarem nessas organizações, né? Então, o que são partidos políticos, né? Eles são organizações de indivíduos que, no país, têm o monopólio da representação política, né? Então, ninguém pode ser eleito no Brasil para vereador, prefeito, deputados estaduais, federais, senador, governador, presidente, se não tiver uma filiação a um partido político. Então, a gente já parte do pressuposto que qualquer tipo de representação que o indivíduo vá realizar, ele precisa estar afiliado a um partido político, não é isso? Então, essas instituições organizam, na realidade, a representação política. Os eleitores votam em determinados candidatos, esses candidatos precisam ser filiados aos partidos políticos, né? E da onde saem esses partidos, basicamente? A história dos partidos pode se remontar a séculos atrás, mas os partidos políticos modernos, né, tal como a gente concebe hoje, eles são quase produtos do final do século XIX e início do século XX. No Brasil, a gente teve uma série de sistemas políticos e o nosso sistema é muito recente. A abertura partidária no Brasil ocorreu em 1979, então termos 43, 44 anos de partidos políticos organizados no Brasil. Então, essas instituições que nós vemos hoje, elas são extremamente novas, né? Historicamente falando, elas são muito recentes, né? E de que elas vivem, né? Elas sobrevivem basicamente, né, com recursos dos seus filiados e, obviamente, né, em alguma medida, dos recursos públicos, né? Então, muitos recursos públicos que são estatais, que são dados aos partidos políticos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no horário eleitoral gratuito, a gente pode pensar no fundo eleitoral, no fundo partidário, que são recursos que anualmente são distribuídos aos partidos políticos, né? E que esses partidos servem para quê, exatamente, para além de dar a essa representação aos candidatos que queiram se eleger a algum cargo? Os partidos políticos passaram a ser, para além daquilo que eles foram criados, muito importante na educação política. Então, os partidos se comunicavam diretamente com os seus eleitores, né, via jornais, via sindicatos, via movimentos sociais, tentando, obviamente, trazer os indivíduos para si, né, e tentar fazer uma educação política para esses cidadãos, né? Então, eles são super importantes dentro dessa iniciação que é feita na vida dos indivíduos, né? E qual é a importância, basicamente, desses partidos? São eles que organizam, eles que interagem, não somente com os eleitores individualmente, mas também interagem com os movimentos sociais. Então, é bastante comum a gente ouvir como é que os políticos entraram na vida política, né? Normalmente via um movimento social, até muito recentemente, os movimentos estudantis eram uma porta de entrada muito importante para a elite política brasileira. Obviamente, os filhos desses indivíduos, dessas elites políticas, que tomavam os partidos, também se multiplicam dentro deles. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, que
filhos de determinadas lideranças se tornaram candidatos, né? Então, a gente sabe que há um enrijecimento dessas instituições, onde se reproduzem lideranças e elites políticas. Daí também a necessidade, obviamente, das juventudes ocuparem esses espaços e não permitirem que a elite consiga se manter no poder, né, de uma forma muito enrijecida e uma forma muito familiar. Então, a forma de ocupar esses espaços na entrada no partido político via juventude é super importante também nesse aspecto, né? Um outro ponto, eu gostaria, se pudesse passar o slide, por favor, Marina. Isso, né? Então, vamos lá, então. Mas por que os partidos são tão importantes? Porque eles fazem o recrutamento, né? Obviamente, a seleção desses dirigentes, como eu vimos aqui um pouco anteriormente, via seleção de indivíduos ou dos movimentos sociais, ou dos movimentos estudantis, enfim, que são, né, de várias naturezas, né? Eles coordenam, obviamente, o controle, né, dos órgãos governamentais, como é que as políticas públicas são conduzidas e implementadas, né? E eles estão, obviamente, né, na gênese, né, na orientação desses programas e políticas públicas que são desenvolvidas nos órgãos burocráticos do governo, né? Então, os partidos, eles selecionam indivíduos, eles educam, né, os seus filiados e os seus adeptos, e eles produzem, obviamente, políticas públicas. Nessa interação, obviamente, uns mais elitizados, outros mais abertos, mais porosos, digamos assim, e receptivos às manifestações, aos movimentos sociais, né? E os partidos podem ser organizados com maior ou menor capacidade, né, de absorver as demandas dos eleitores e dos movimentos que estão ali envolvidos. Por favor, mais um slide, Marina. Bom, coloquei aqui só alguns retratos dessas organizações que não são partidárias, né, mas que têm relação muito imbricada com os partidos políticos, né? O movimento estudantil, a UNE, o JS, que é um movimento estudantil específico, né, muito ligado ao Partido Comunista PCdoB, né, do Brasil, que atua diretamente na UNE. Existem outros movimentos dentro do movimento estudantil, né? Algumas pastorais, por exemplo, a Pastoral da Juventude, que até a década de 80 era muito importante para a entrada dos jovens na política, a forma de tentar organizar os movimentos, os jovens para a entrada, né, e o recrutamento na política. Vários movimentos que são mais modernos hoje, né, que são movimentos sociais que trazem também a juventude para dentro, né, dessas organizações. Estamos citando aqui o Nós do Morro, a CUFA, né, e movimentos que são um pouco mais de elite, um movimento mais ligado à direita, e a gente percebeu claramente um crescimento nos últimos anos, né? Por exemplo, o movimento Acredito, o Renova BR, que também recruta indivíduos e, obviamente, com uma injeção de recursos muito grande, consegue fazer uma organização muito forte e eleger candidatos, né, para que eles atuem diretamente dentro dos partidos políticos. Essa relação também é uma relação bastante complicada, né, de se analisar, porque não são organizações partidárias, mas são movimentos sociais muito recentes e que atuam imbricados muito fortemente com os partidos políticos, né? Então, a gente vê claramente deputados sendo eleitos por esses movimentos que atuam internamente nos partidos, mas sem uma relação muito próxima a esses partidos, né? Mais um slide, por favor, Marina. Bom, aqui é uma figura dessas de internet, né, que se organizou basicamente aqui no eixo direita-esquerda. Eu vou falar muito levemente sobre isso, mas a gente coloca uma série de partidos, né, nesse eixo, né,
que tem uma origem também secular, né, desde lá da Revolução Francesa, mas que essas categorias analíticas são muito confusas, inclusive para nós, cientistas políticos, né, com dificuldade de classificar os eleitores, às vezes classificar os partidos, às vezes classificar os deputados dentro de um partido nesse eixo direita-esquerda. Tem muita crítica sobre a utilização dessa nomenclatura, mas ela é muito comum, né? Ainda se utiliza bastante, e eu coloquei aqui dessas que são famosas na internet, né, onde você tem desde a esquerda, né, o PSTU, o PCB, o PCO, indo até lá a extrema-direita, né, que seria o PCL, que agora se unificou com Democratas e virou União Brasil, não é isso? Então, esses partidos já não são todos assim, né, eles se movimentam. Se não me falha a memória, hoje, atualmente, deve ter 32 ou 33 partidos organizados no Brasil. Houve a fusão do PSL com Democratas, uma série de federações partidárias também que estão sendo criadas, dadas as dificuldades de acesso a cadeiras com a última reforma eleitoral, mas os partidos são muitos, né? Se você olhar assim hoje, qual é o partido que eu posso me filiar, como é que eu escolho um partido que seja mais próximo das minhas ideias, como é que eu posso, né, me organizar ideologicamente para procurar uma organização que seja, né, mais próxima ao que eu penso, né? Tem aqui uma pergunta no chat, né? Se eu houvesse autodeclaração dos partidos no eixo direita-esquerda, eles concordariam com essa imagem? Muito provavelmente não, né? Existem várias formas de fazer essa classificação. Uma delas é perguntando aos dirigentes partidários. Outra delas é perguntando aos especialistas. Outra ainda seria a forma de perguntar aos eleitores para classificar os partidos políticos. Outra forma seria a gente classificar pelo comportamento dos seus dirigentes. Enfim, existem, né, na sua votação no Congresso, etc., existem vários e vários métodos para organizar esses partidos no que a gente define como esquerda, centro, centro-direita, direita ou extrema-direita. Enfim, não há um consenso nem entre os políticos, nem entre os eleitores e muito menos entre os analistas sobre como que se classifica isso. É um grande debate acadêmico, diria assim. E existem diversos métodos para a gente poder classificar, mas essas organizações, em alguma medida, tem alguma coerência. Quando você pede aos especialistas e pede aos dirigentes partidários para se classificarem, em algum grau há algum tipo de confluência dentro dessas categorias. Pode ter ali uma filigrana ou outra de diferença, mas você nunca colocaria, por exemplo, o PSL como um partido de esquerda e nem o PT como um partido de direita. A não ser que você esteja à esquerda do PT e queira fazer, né, uma apologia sobre a sua própria ideologia, empurrando o PT mais para o centro e mais para a direita. Mas ele ficaria muito mais num discurso político de disputa de campo, né, ideológico do que propriamente de classificação. Mas pensando no jovem, né, imagino que se depare com 3 dezenas de partidos políticos e diga qual é o partido político que eu gostaria de me filiar, né? Hoje, com acesso à internet, você pode entrar, obviamente, no site dos partidos, mas não é completamente alheio, por exemplo, determinados partidos a determinados movimentos sociais. Então, a gente sabe que determinados partidos são mais próximos ao movimento estudantil, mesmo que o movimento estudantil também seja muito heterogêneo, mas dentro desses movimentos sociais, a gente pode perceber aqueles que estão mais próximos a um tipo de ideologia e mais próximos de outro, né? Às vezes, um partido com mais pegada para questões de políticas sociais, a gente vai ver isso, como que isso... o João vai falar exatamente como é que isso acontece na decantação das políticas públicas. Outros partidos que são mais individualistas, né? Que tendem a deixar o indivíduo mais à mercê das suas próprias capacidades, né? E são mais liberais, digamos assim, mais independentes do Estado. Então, são uma série de ideologias
que a gente tem no cardápio de partidos políticos brasileiros. Então, se tem gente querendo participar dos partidos, o que não vai faltar é a organização partidária, né? Uns que são mais porosos, outros menos porosos, mais abertos ou mais fechados, à participação popular, né? Mas sempre vai ter alguma organização próximo, né, que você pode ocupar, né? E a gente vê claramente qual que é a importância da juventude atuar politicamente dentro dessas organizações, fazer parte de cursos de formação, participar das reuniões e tentar compreender, né, obviamente, como é que são formuladas as preferências partidárias também. Né? Essa forma de atuar no mundo e modificar o mundo a partir da sua própria ação. Acho que esse é um grande ponto. Como é que a gente busca mudar o mundo a partir das nossas próprias ações e não ficar esperando, obviamente, que os partidos vão decidir por nós o que é melhor para nós, sem que a gente se mexa e, obviamente, participe ativamente dessas organizações. Acho que esse é o grande ponto. Posso acrescentar um ponto? Acho que isso é fundamental, principalmente nesse ano, né? Que é um ano de eleição, é uma eleição que a gente está vendo que vai ser acirrada, né? Os temas estão o tempo todo na pauta midiática, então quanto mais cedo a gente se aproximar, correr atrás dessas informações, tentar se mobilizar, né, politicamente, fazer parte dessa composição partidária, é importante para que no futuro, para que chegue o período eleitoral, né, o momento de votar, a gente consiga fazer esse voto mobilizado e convicto com aquilo que a gente efetivamente quer, né? Com as nossas questões, nossas motivações ideológicas, nosso convívio diário e tal. É isso, pode. Eu acho que você pode continuar, João, acho que daqui para frente. Pode passar o slide, por favor? Tudo bem. Então, o meu ponto aqui é trazer a relação, o aspecto, né, de como os partidos, quando eles passam pela clivagem eleitoral, né, pelas eleições, quando eles estão dentro da máquina pública, seja federal, seja em âmbito estadual, seja municipal, o que você espera dele no que se refere à provisão de políticas sociais, né? Ou seja, aquilo que chega para a vida do cidadão, que tem o objetivo de mudar o seu bem-estar. Estou me referindo aqui a questões como educação, como acesso à cultura, como propriamente a saúde pública. A gente vive nessa dimensão num sistema eleitoral que tem bastante partidos políticos, então eu vou tentar trazer aqui nessa diferenciação clássica que ocorre, né, na teoria, na discussão teórica, que é a divisão dos partidos entre esquerda, centro e direita. Assim, quando a gente olha os partidos divididos nessa clivagem clássica, a gente tende a esperar dos partidos políticos, né, dos partidos políticos de direita, uma inclinação mais para pautas liberais, para pautas vinculadas à questão individual, para a questão de desregulamentação econômica, para questões mais ligadas à individualidade do cidadão. Mas por que isso acontece? Porque nessa lógica de representação, né, os partidos estão ali para, como o Vitor bem lembrou, ele representa demandas sociais, e quando existe uma lógica toda para que isso ocorra, né, existem na sociedade, de um modo geral, inúmeras demandas sociais. Essas demandas sociais são vinculadas aos movimentos sociais, que boa parte das vezes, o que é esperado teoricamente, que esses movimentos sociais se vinculam com os partidos políticos. Os partidos políticos, então,
organizam essas movimentações, essas demandas que os movimentos sociais levam até ele, e assim, né, leva para o parlamento, para o Congresso, para a produção de leis, produção de normas para tentar mudar aquilo que foi apresentado como uma demanda social. Então, essas demandas, elas, digamos, pensando em um filtro, né, as demandas vinculadas a questões liberais, né, vão normalmente para partidos de direita. Segurança pública, a questão do controle da violência. Quando a gente olha para os partidos de esquerda, né, para o outro polo, é esperado que esses partidos tendem a ter uma preocupação maior com o bem-estar, com políticas que intervêm na vida do cidadão a partir do peso estatal, né? Então, é esperado que quando o partido político de esquerda, né, está no poder, ele tende a ter uma preocupação maior com essas políticas, seja de educação, seja de cultura, de saúde, etc. Nesse ponto, né? Por que isso acontece? Porque nessa lógica da representação, os partidos de esquerda representam uma parte da classe trabalhadora e uma parte da classe média. E os partidos de centro, né, por terem uma representação mais difusa, representar certa camada da classe trabalhadora, certa camada da uma parcela mais liberal, né? Não tem uma relação propriamente dita, assim, uma relação pragmática com os partidos políticos. Eu acho que agora, assim, eu vou trazer um exemplo no próximo, pode passar o slide, um exemplo clássico na história da sociedade brasileira de como mobilização social resulta em melhoria na qualidade de vida do cidadão. Eu estou falando aqui da evolução histórica do direito à saúde, né, que é pautada, completamente vinculada a uma trajetória da mobilização social brasileira. Isso, o SUS, o Sistema Único de Saúde, como a gente conhece hoje, né, ele é fruto de toda uma mobilização que ocorreu na década de 60, 70 e 80 na história brasileira, de pesquisadores, de médicos, de outros profissionais da saúde que se mobilizaram e tentaram, de alguma forma, ao longo desses 30 anos, mudar a relação que existia entre o Estado e a população no que tange à saúde pública, né? Essa mudança ocorreu no Brasil, se intensificou, na verdade, na década de 70 e na década de 80, pegando no contexto histórico. Era um contexto de reabertura democrática, então o movimento sanitarista, que como é conhecido esse movimento, é um dos movimentos que aproveitou esse momento de reabertura para uma reivindicação maior de direitos da população para o Estado, né? Eles conseguiram se mobilizar, eles conseguiram, de alguma maneira, mudar a lógica que existia na saúde pública do país, que era uma lógica muito mais voltada para o cuidado das doenças. Isso aí foi uma mudança fundamental, né, que antes da Constituição brasileira, todo o aparato de saúde pública do Brasil era vinculado ao tratamento médico, né, e a parte social era deixado para trás, e o movimento sanitarista teve como a principal mudança, né, olhar, dar um passo para trás, né, e ver o que tinha de que levava essa doença, as doenças que estavam
em circulação na população brasileira, e nesse período foi feito as conferências nacionais de saúde, foi feito um documento, que esse documento foi incorporado quase que completo na Constituição brasileira, né, o que resultou no nosso artigo 196, que é onde está garantido lá a saúde a todo cidadão brasileiro. Pode passar. Então, hoje a gente vive, né, no estado que a população tem a saúde como um direito fundamental. Isso eu posso dizer que isso teve um resultado impressionante na vida da população, né? O SUS, ele tem inúmeros pontos positivos e também pontos negativos, mas é importante ressaltar que o SUS mudou completamente a lógica da atenção básica brasileira. O SUS é responsável por fazer toda uma vigilância sanitária no Brasil, assim, um avanço histórico que aconteceu no processo de cobertura vacinal. Assim, ocorreu uma mudança, o que existia antes em relação ao tratamento com as mães, né, no pré-natal, mas infelizmente a gente vive também certas mazelas, né? Mazelas estruturais que resultam em situações com uma saúde um pouco precária. O principal erro que acontece, o principal problema que ocorre no SUS é o seu subfinanciamento, né? Que uma consequência às vezes, uma falha na ponta, na provisão de serviço. O que é importante aqui para a nossa discussão é saber que essas falhas, né, elas são enfrentadas pela mobilização social, da mesma forma que foi utilizada para colocar o SUS como um direito. Pode passar, né? Então, a mobilização social, como foi apresentado, às vezes essa relação entre mobilização, partido e parlamento, às vezes não funciona, né? Então, fica o problema sendo solucionado efetivamente pelos movimentos sociais. Um exemplo claro do que aconteceu, um exemplo claro disso na prática, foi o que ocorreu no enfrentamento à Covid-19. O Brasil, principalmente nos 2 primeiros anos, o Brasil ele é reconhecido pela uma atuação estratégica ruim em âmbito federal. O presidente é reconhecido como um presidente que atuou de forma errônea para enfrentar a pandemia, o que ocasionou a necessidade de um enfrentamento nas localidades, né? Então, trouxe aqui como a população se reuniu, cooperou e conseguiu, de alguma medida, amenizar esse problema que está ainda na população brasileira. Um exemplo foi o que o MST fez na distribuição de alimentos nas periferias de São Paulo. Outro o que aconteceu nas periferias da Zona Leste de São Paulo, que foi feita uma cooperação técnica com universidades que resultou em 23 propostas locais para melhoria do enfrentamento à Covid-19. Outra que virou assim, um exemplo internacional foi os gabinetes de crise nas comunidades do Rio de Janeiro. A principal foi na comunidade do Complexo do Alemão, né? Outro exemplo foi o painel de atualização do coronavírus, feito pela Voz da Comunidade, né, que reunia informações de casos, de mortes, de locais específicos da comunidade onde tinham uma concentração de casos. E o outro exemplo foi o CoronaZap, foi um aplicativo feito na comunidade do Borel, né, que tinha essa mesma intenção, né, de mostrar pessoas que estavam com Covid, mostrar concentrações de casos, né, que resultou numa tentativa de melhorar um problema que estava de forma
específica na comunidade. Pode passar, por favor. Outro exemplo é que boa parte, eu acho que é uma coisa infelizmente, não é um caso isolado, a gente ligar a televisão num jornal na manhã e enfrentar uma notícia sobre mobilização social para tentar melhorar a qualidade da provisão de saúde numa localidade específica, né? Mobilização em torno de aumento de médicos, mobilização em torno de aumento do número de leitos. Então, eu trouxe alguns exemplos de notícias que, novamente, comprovam qual a importância, né, da mobilização social para tentar, né, melhorar uma política pública, em especial a política pública de saúde, nessa lógica, né, de movimento social e população. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui um exemplo de como a engrenagem que eu apresentei em primeiro momento funciona. O movimento apresenta o partido leva até o parlamento, que foi o que ocorreu no ano passado, que acabou com a implementação, com a aprovação da lei em março desse ano, né, que é o fortalecimento da dignidade menstrual no Brasil. A gente vive, infelizmente, num país onde 25% das adolescentes brasileiras não têm acesso a absorventes, né? Por que isso acontece? Porque a gente está num país que nos últimos 5 anos ocorre um aumento da pobreza, um aumento da fome. Então, questões como o acesso ao absorvente, infelizmente, um país onde as pessoas estão passando fome, fica lateralizado, né? E uma forma que os partidos políticos pensaram para tentar mudar esse sistema foi alterando a lei de promoção à saúde que existe no país, né? Implementando, colocando nessa lei o programa de proteção à promoção de saúde menstrual, né? Que tem o objetivo de distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes de baixa renda, para mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema, além de mulheres presidiárias, né? Esse programa foi aprovado, né, mas teve um veto do presidente da República. A partir desse veto, novamente ocorreu uma grande mobilização da sociedade, principalmente de movimentos feministas, principalmente da mídia tradicional, que fez inúmeras reportagens que tinham um ponto fundamental, mostrar, né, que a gente vive num país com pobreza menstrual. Então, a partir dessa toda mobilização que ocorreu também o veto, a derrubada desse veto presidencial, o que resultou na implementação da Lei 14.214 de 2021. Pode passar, por favor. Acho que é um ponto fundamental aqui, que toda a minha fala ela foi pautada nisso, é que não há modernização, não há sofisticação da política pública sem mobilização social. Assim, as demandas sociais, elas o tempo todo estão numa relação de conflito, né? Uma relação de conflito, e aquilo que vai se perpetuar, aquilo que vai ficar à frente, aquilo que pode se tornar uma melhoria na qualidade de vida da população, só vai, de fato, ocorrer se tiver mobilização social. A nossa geração, eu tenho certeza que estou falando com jovens que nasceram depois da Constituição de 88, a gente se distanciou dessa época onde ocorreu essa luta. Parece que a Constituição está lá, os direitos, a gente não tem a percepção que aquilo é fruto de muita mobilização, de muito esforço. A saúde é um exemplo clássico disso. A gente vive hoje num país onde toda a sua estrutura é pensada pela uma corrente ideológica que vê
a saúde como um direito universal. O que quer dizer isso pragmaticamente? Ao nascer, tanto as questões de vacina até uma internação é direito nosso que o Estado coloque isso em prática, né? Mas existem outras correntes que veem a saúde pública de outra maneira. Um indício disso são aqueles que acreditam que o direito à saúde tem que vir a partir de pacotes de serviços. Então, o Estado deveria, para quem acredita nesse aspecto, nessa ideologia, só prover atenção básica. Isso resulta que a gente só tenha a garantia de ter, por exemplo, a vacina como um direito fundamental, enquanto uma internação seja um custo familiar, um custo individual, né? Ainda o sistema universal, o nosso sistema de saúde ainda é voltado para o sistema universal pelas garantias, pelas mobilizações sociais que ocorrem. Tanto mobilização na rua, né, um exemplo que ocorreu dos profissionais de saúde contra as medidas que o Bolsonaro implementou no combate à pandemia, seja também uma corrente dentro das engrenagens institucionais, né, que foi a derrubada do veto presidencial. Isso, eu acho que a fala nossa se encerra por aqui e se encerra com esse chamado para a mobilização, né? O jovem precisa estar mobilizado, o jovem precisa estar politizado, né? Sabendo das questões que estão em pauta e tendo uma convicção de como enfrentar esses problemas. Muito obrigado, né? Agora eu chamo o Vitor para retornar aqui. Bom, acho que que a gente tinha como recado é basicamente esse, como que é importante as mobilizações, basicamente dentro dos partidos e nos movimentos sociais, para que as políticas públicas realmente possam ocorrer. É difícil participar? É difícil participar. Tem um custo, tem que sair de casa, tem que se mobilizar, não é fácil, né? Hoje está tudo muito mais dinâmico, a gente consegue de casa, obviamente, fazer parte de uma série de reuniões. Isso tudo facilitou, mas ainda assim a gente tem que dedicar um pouco do nosso tempo às demandas coletivas, né? E os partidos são as instituições mais propícias para que essa mobilização consiga, né, finalmente decantar nas políticas públicas, como aqui a gente viu no caso específico da saúde coletiva, né, que o João colocou muito bem, para que a gente possa realmente ter esses direitos implementados. Eu fico por aqui. Que exposição maravilhosa. Queria agradecer muitíssimo ao João e ao Vitor, né, por elucidar de forma tão... assim, sem palavras, assim, elucidar de uma forma... Vocês trouxeram muitos exemplos, né, e, assim, dialogou incrivelmente. No começo da semana, na segunda-feira, nós mandamos algumas perguntas, né, em forma de... para os cursistas estarem respondendo, e tenho total certeza que quem teve algum tipo de dúvida, né, ficou assim, com alguma dificuldade para responder as questões, agora com essa exposição elas foram sanadas, porque dialogou de forma assim, de fato, esse diálogo, né, trouxe o que nós estávamos precisando para compreender essas questões que vocês colocaram muito bem. Muito obrigada, gente. Nós temos algumas perguntas no chat, eu vou estar lendo, e aí, por favor, vocês deem a contribuição, tá bom? Vamos começar com a Natália Neri, colocou assim: fora a consciência de classe, no que se pode atribuir ao fenômeno do pobre de direita? Polêmica. Bastante polêmica. Eu acho que tem que estar com muito cuidado, né? A questão ideológica. Porque nem sempre o fato do indivíduo ser pobre, ele tem baixa escolaridade ou baixa informação. Tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Por mais que seja, à primeira vista, incompreensível aos nossos olhos, que alguém, dentro de determinadas circunstâncias socioeconômicas, possa pensar no individualismo, né? Mas dentro
dessa nomenclatura de direita, a gente pode ter muitas direitas especificamente. Então, você pode ter uma questão de conservadora de costumes, por exemplo. Não significa que o indivíduo seja pobre, mas que ele seja necessariamente um liberal num aspecto sobre questões culturais. Então, acho que tem vários fenômenos que podem tentar dialogar com essa questão de autoclassificação de direito. É mais incompreensível quando a gente vê a lógica do indivíduo no sistema capitalista como se fosse um sistema meritocrático, em que o indivíduo pudesse, pelo seu próprio esforço, fazer a sua riqueza, o self-made man, como se proclama basicamente esses liberais econômicos, especificamente. Isso fica mais incompreensível vendo alguém que não teve o mínimo de estrutura e tende a apoiar esse discurso mais liberal. Mas ainda assim, eu acho que vale mais a pena a gente buscar compreender quais são os reais motivos dados por esses indivíduos do que a gente fazer determinados julgamentos morais sobre determinadas ideologias. Eu tenho muita preocupação, principalmente quando isso envolve a questão de classe, porque aí parece que o indivíduo não pode pensar diferente do que a gente pensa. Eu, particularmente, me considero de esquerda, acho bastante incompreensível determinadas ideologias de direitas e liberal, principalmente econômica, em países de muita desigualdade, como é o Brasil e seus congêneres aqui na América Latina, mas eu tenho mais curiosidade de tentar compreender como é que essas pessoas enxergam o mundo do que fazer julgamentos morais, porque podem ser um pouco complicados, e a gente acabar sendo preconceituoso com os indivíduos e suas próprias escolhas. Não aguentei. Eu quero interagir também com a Natália e com você, Vitor, e com Marina e João. Esse tema que a Natália traz, eu acho que tem um lugar, talvez a Natália, por fazer a pergunta de uma forma muito ligeira, e foi muito importante, perfeita a colocação do Vitor em relação ao processo de moralização dos pobres, como se eles tivessem que ter uma atitude, uma consciência de classe inata. Isso é um processo de construção que é atravessado por muitos conflitos. E eu tenho total acordo que essa incorporação do sucesso, do mérito, do esforço que o pobre faz pela mobilidade é algo que está ao alcance de todos. Isso é uma coisa que, sobretudo na minha formação com os alunos, a gente trabalha muitíssimo. Mas eu fico pensando nas pautas conservadoras que são próprias da direita e que têm vamos dizer assim, um peso mais perverso sobre os pobres. Então, a pauta, por exemplo, da família estruturada, dos costumes, de uma visão completamente desconectada da vida como ela é, mas muito elaborada numa visão romantizada. E que, claro, que quando você observa como é que as pessoas de baixa renda, de comunidades periféricas, de referências praticamente invisibilizadas, o quanto a criminalização dessas pessoas se dá por uma pauta moralista, punitivista, Vide, por exemplo, a juventude negra profundamente perseguida. Mas eu só entrei para fazer bagunça e já vou voltar de novo para o meu buraquinho lá. Poderia ficar conosco, Eu concordo absolutamente com a Joana. Eu acho que um dos mais contraditórios, paradoxais, digamos assim, pensamentos dentro de determinadas classes é a questão da violência dentro de comunidades. Como é que a gente consegue pensar que alguém dentro de uma comunidade consegue ainda ter um pensamento punitivista, de apoio ao armamento ou qualquer coisa que o valha de apego à segurança. Então, isso a mim me causa mais estranheza do que alguém que seja liberal dentro de determinadas condições socioeconômicas. A pauta punitivista, para mim, ainda é ainda mais problemática do que a questão liberal econômica. A outra pergunta que nós temos é: que partidos estiveram mais à frente do debate da reforma sanitária? Então,
na reforma sanitária, o partido que foi bem participativo, né, pela figura do então Sérgio Arouca, foi o PCB, na verdade. O PCB, muitos representantes dessa 8ª conferência, que resultou nesse documento que entrou no SUS, depois se entrou na vida política partidária, participando do PCB. O Sérgio Arouca era líder de um grande movimento e as pessoas de saúde, principalmente saúde coletiva, né, que a gente tem de saúde pública hoje, eles tinham um denominado Partido da Saúde, né? Então, eles eram um movimento suprapartidário e que atuaram muito fortemente na Constituinte e que tinham raízes de mobilização muito forte desde a década de 70. Acho que uma das primeiras experiências que nós tivemos de participação e mobilização direta, né, na experiência democrática brasileira, foram as eleições de o que a gente chama hoje de UBS, né, que são postos de saúde locais, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Foi a primeira grande experiência na década de 70 que nós tivemos de eleição de dirigentes de postos de saúde pelos seus próprios congêneres, né, pelos seus próprios pares. Depois isso veio se espalhar, por exemplo, para diretores de escola, uma outra grande experiência de democracia direta que nós tivemos no Brasil na década de 70 e década de 80, também em alguns estados do Sul. Depois, essas experiências foram aprimoradas, né, e chegamos lá aos orçamentos participativos, onde os indivíduos iam para dentro dessas assembleias decidir o que se faria com os orçamentos dos municípios, né? Então, uma parte dos municípios eram destinadas à representação direta, onde não havia partidos políticos mediando essa questão, né? Ainda que não fosse, né, uma instituição necessária para essa participação, mas aconteceram em partidos de esquerda, basicamente no Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, por exemplo. Algumas experiências em Belo Horizonte também foram muito bem sucedidas, né? Mas foram normalmente partidos de esquerda que eram mais porosos, mais, eu diria que, mais afeitos a essa participação popular, né, direta nessas instituições. Mais alguma pergunta? Alguém fez mais uma pergunta aqui. Tais partidos ainda continuam com a pauta de saúde. Então, vou fazer uma provocação para que o João responda a esse ponto, porque ele fez uma dissertação de mestrado, inclusive, em que investigou quais são os partidos políticos, né, nas prefeituras que têm mais ou menos gastos com as políticas sociais, basicamente, no caso dele, de saúde, né? Então, a grande questão era votar num partido de direita ou de esquerda, se isso traz diferença para a vida dos indivíduos no acesso à saúde, né? Eu acho que eu vou deixar com ele, que é quem estudou isso especificamente. Então, o debate que eu apresentei teoricamente, né, sobre ideologia e motivação em políticas sociais, quando a gente olha a realidade, quando a gente olha, pelo menos do ponto de vista do gasto em saúde, o que a gente encontra é que não há tanta diferença na inclinagem ideológica e nas diferenças partidárias, né? Ou seja, o partido político, no âmbito municipal, que eu encontrei que não há tanta diferença na forma de administrar o dinheiro em saúde. Eu fui além da questão ideológica na dissertação, analisei também características individuais do partido, do prefeito. No caso, se o prefeito fosse médico ou até ligado à área da saúde como um todo, né, enfermeiro, sanitarista, se ele tinha algum impacto no gasto daquela prefeitura na área da saúde. E o que eu encontrei também que não há essa diferença, né? Não encontrou um impacto do prefeito, por exemplo, ser médico no gasto dele com a saúde. Agora, olhando em relação a partidos e a saúde em si, o parlamento e tal, a gente vê que é muito pulverizado
a saúde brasileira se tornou uma grande pauta agora, nos últimos 2 anos, devido à pandemia, né? E o que encontrou é que está muito mais ligado à questão do parlamentar do que uma clivagem, uma questão partidária, né? Virou algo não ligado somente a partido de esquerda e tal, porque tem hoje, quando a gente fala de saúde pública, tem toda uma diferença no que se refere às áreas, né? Se é um média, alta complexidade. Principalmente, a gente vive hoje numa processo de privatização, né, da saúde que é chamada de complementar, que tem um processo de advocacy, tem um processo de interferência no parlamento muito grande. Então, nos últimos 10 anos, o que é constitucionalmente como complementar se expande de maneira expressiva, mas a pandemia comprovou, né, o quão importante é um sistema único de saúde, um sistema público, um sistema que consiga colocar, prover serviço para toda a população brasileira, e não para aquela que tem condições de ter um plano privado, né? Isso. Maravilha. Pegando uma carona no que o João falou, né? Queria saber um pouquinho o que vocês acham, né? A respeito, a gente está vivendo um movimento em que existe um perfil, né, clientelista, de personalistas também, que vão incorporar, né, em suas... a forma como vai agir, né, como vai direcionar. Eu vejo como uma estratégia para atingir, né, e alcançar públicos, digamos assim, que vá, né, trazer mais votos, então se aproximar daquele perfil ali, de certa forma. E a gente também está vivendo um movimento em que, pelo menos eu tenho percebido isso, queria que vocês falassem um pouquinho a respeito, não só, né, do clientelista, dos conservadores e dos personalistas, mas também um certo deslocamento, né, de pessoas que estão saindo de partidos e indo para outros que são de oposição. E isso acaba ficando bem confuso, né, para os eleitores, assim, que isso tá acontecendo, e eu vejo que de forma mais frequente, né? Não sei se é uma estratégia utilizada ou se de fato não sei mesmo, assim. Então, Marina, assim, tem uma questão importante que está acontecendo no país agora. A gente está vivendo, eu acho que vocês vão ter essa discussão, né, nas próximas semanas, mais detidamente, mas eu vou adiantar alguma coisa muito provavelmente do que vocês discutirão, né, pelo que eu já soube nos bastidores com a Joana, né, sobre as mudanças que o sistema eleitoral vem ocorrendo, né, e que a tendência é diminuir o que você acabou de relatar, né? A tendência é diminuir o número de partidos, dado as dificuldades que os pequenos partidos encontram agora com as novas regras eleitorais, de ter acesso a recursos públicos, a ter barreiras de entradas no sistema, de ter acesso a, por exemplo, ao horário eleitoral gratuito. A tendência é essas grandes agremiações partidárias sobreviverem, né, e as pequenas tentarem se coligar de uma forma mais estrutural do que ocorria somente com as eleições. Então, a tendência é ter uma decantação dessas agremiações, criar grandes blocos, diminuir o número de partidos e, obviamente, o trânsito tende a diminuir, né? Agora, o que você observou entre oposição e governo é bastante natural, né, que quando você tem indivíduos, né, candidatos que não têm muito apreço ao partido político, em que ele não tenha grandes ligações ideológicas, que ele consiga fazer esse trânsito com mais facilidade. Então, por exemplo, estrategicamente, quem está no centro poderia, né, fazer modificações sem grandes saltos, né? Muito mais difícil do que, por exemplo, quem está na esquerda e que não tem
condições de fazer um salto para a extrema-direita, por exemplo, né? Ainda que a gente veja, né, alguns movimentos nesse sentido, mas ainda estão se tornando cada vez mais raros. A tendência é, agora, com o país estabilizar um pouco com as agremiações partidárias, a gente ter uma decantação desse número de grandes partidos, né? De grande número de partidos, em agremiações um pouco maiores, e que elas se fortaleçam com mais estruturação. Então, assim, essa grande bagunça que a gente vê no sistema eleitoral, a tendência é diminuir a partir das reformas que a gente viu nos últimos anos, né? Principalmente com o fim das coligações eleitorais. Mas eu acho que esse é um tema que vocês vão tratar, né, com os maiores especialistas brasileiros nos próximos encontros. Obrigada, professor. Nós temos agora a pergunta da Paola, que fala: as mobilizações sociais parecem ser invisíveis para os políticos atuais. Estudantes de todo fizeram diversas mobilizações pela educação e o orçamento permanece sendo reduzido. Podem falar mais sobre? Posso sim, Paola, e você tem razão, né? Quando você tem governos que são pouco afeitos a movimentos sociais e pouco afeitos a esses gastos sociais, né, o que a gente viu nos últimos anos, né, principalmente a partir de 2016, foi criação de teto de gastos, que dificultou, obviamente, o orçamento para determinadas áreas sociais, principalmente saúde e educação, né? Então, você tem toda a razão. A questão é como é que essas mobilizações, esses movimentos sociais, vão retomar agora as mobilizações que estavam bastante arrefecidas, né, para poder fazer, obviamente, com que os partidos sejam mais porosos a essas pautas. A gente está vendo uma mudança, novamente, no país, né, no geral, da opinião pública, pelo menos, e a tendência é que haja uma nova reorganização já nas próximas eleições. Eu, particularmente, né, individualmente, torço para que haja, né, que essas pautas voltem a ser prioritárias, que a gente tenha mais voz, obviamente, dentro das instituições, do orçamento público. Eu, que sou professor de universidade pública, João, que é doutorando em universidade pública, eu acho que a gente tem né, obviamente, a torcer para que haja exatamente essa mudança de cenário no país e que a gente tenha, finalmente, um governo em que nós tenhamos mais prioridade, né, e que os gastos com a educação, não somente na educação do ensino superior, mas basicamente no ensino fundamental e básico, elas sejam e voltem a ser prioridade no país. Eu, particularmente, posso ser muito esperançoso, acredito que nas próximas eleições a gente corrige esse caminho aí. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta. Quais programas partidários são melhor conhecidos pelos ou pelas eleitoras ou eleitores? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente precisa fazer uma pesquisa para perguntar às pessoas sobre o que elas conhecem dos programas partidários, né? Então, os partidos, obviamente, que têm mais nitidez ideológica, a tendência é que eles sejam mais conhecidos. Isso para a esquerda e para a direita, né? Então, partidos de extrema direita, por exemplo, que pregam armamentismo, a morte, né, o individualismo, etc., eles vão tender a ser mais bem conhecidos do que os partidos de centro, que são mais amorfos e têm mais flexibilidade ideológica. Então, nesse aspecto, eu acho que o extremismo, eu acho que acaba facilitando o conhecimento a mais do eleitor, né? Infelizmente, eu acho que esse é um dos aspectos. Mas teria que fazer uma pergunta para saber se os eleitores conhecem os programas partidários, né? A gente podia começar perguntando pelos próprios cientistas políticos, se eles conhecem os programas partidários, né, bem a fundo. Tive uma colega na contemporânea, no doutorado, Gabriela Taroco, uma grande especialista em programas partidários. Quem sabe ela não vem aqui também participar. Foi orientanda do Jairo, ela é uma super pesquisadora e pesquisou só programas partidários. Ela é super interessante a pesquisa. Antes de ler a pergunta da Júlia, só vou falar também, porque nem todo mundo consegue ver o chat às vezes, né? O link da presença está disponível já no chat, tá bom, gente? Link da presença, vão lá, por favor.
para confirmar a presença de vocês. A Júlia botou assim: vejo que muita gente tem dificuldade de entender o que cada um dos partidos se propõe, eu inclusive muitas vezes, não tirando a importância pluralidade aqui. Acho que é um assunto bem complicado mesmo. Ô, Júlia, eu também tenho, vou ser muito sincero, eu trabalho no partido todos os dias, né? E muitas vezes tenho dificuldade de compreender o que determinado partido se pretende também. Até porque são muitos. Eu, sinceramente, não consigo falar os 32, 33 partidos, né, e seus respectivos números de cor. Né? E olha que eu trabalho com isso todos os dias da minha vida. Né? Realmente muito complicado. A gente tem muitos partidos. Mas tem partidos que têm mais... uma ideologia um pouco mais bem definida, né? Os grandes partidos a gente consegue basicamente saber o que eles estão se propondo, etc. e tal. Mas é difícil acompanhar. Isso, para quem não está no dia a dia, realmente é mais difícil, sim. E isso complica muito os cientistas políticos, né? Você pode ter certeza disso. Diante de 33 agremiações partidárias, é muito complicado acompanhar. Mas, obviamente, é importante, né? A gente está sempre tentando compreender, buscando informações, e, inclusive para poder se balizar, principalmente diante do voto. Né? Temos mais alguma pergunta? Pessoal do chat, a hora é essa. Falem agora o cálice para sempre. Vamos lá. Aproveitem, gente, essa oportunidade. Esses dois especialistas maravilhosos. Joana, quer agregar aqui com a gente, falar alguma coisa? Eu quero sim, estava só esperando ser convidada. Sabia. Porque, olha bem, os cientistas vieram, né? E vieram trazer para a gente essa ideia de que os partidos são importantes, a gente continua com as nossas dúvidas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se constituiu na política através da vinculação partidária. Eu me filiei a um partido, eu participei desse partido, eu contribuía financeiramente para esse partido. E, num certo momento da história do Brasil, esse partido me desiludiu por várias formas que o Mitchell estuda e que vocês tentam explicar, mas que, no final das contas, ele ficou um partido muito grande e ele se tornou muito distante do que aquilo que me mobilizava, que era as organizações de base, a proximidade com as causas, com as pessoas reais e não as causas no sentido do marketing que elas produzem, né? Porque hoje as causas são muito mais uma referência para o marketing do que propriamente um envolvimento real. Então, eu sou da idade da reforma sanitária, que você estuda, João. Eu participei desse movimento da 8ª Conferência. O que a gente citava? A 8ª Conferência era uma coisa linda, porque o que a gente dizia? Que era o conceito de felicidade, porque não era só o que era saúde, né? Estava tudo ali. Quando eu lembro, por exemplo, que uma das características definidoras da saúde era o acesso e a posse da terra. Aquilo era muito vanguarda, né? Muito bacana. Hoje a gente fala de saúde numa perspectiva muito mais medicamentosa, né? Muito mais relacionada à ausência de doença, sobretudo nesse contexto da pandemia, né? O que é uma pena, eu acho. Quer dizer, a gente, quando eu digo a sociedade. Então, a minha sensação em relação aos partidos é que eles se distanciaram muito dos conteúdos programáticos e eles não se comunicam com o eleitor a partir de programas. A minha sensação, eu estou dizendo aqui como uma leiga, com exceção de alguns partidos menores que continuam ali defendendo suas causas, os grandes, a minha sensação é que eles não têm uma identidade muito nítida. E o próprio clichê ou carimbo esquerda-direita, ele, como o Vitor bem disse, é muito controverso, é muito discutível. Então, por exemplo, houve uma fala uma vez de um líder partidário dizendo que ele não era exatamente de esquerda. Isso causou um rebuliço, né?
Hoje já é uma coisa mais serena entre as pessoas que falam sobre ele, né, de não caracterizá-lo como de esquerda. Mas o que eu acho que uma coisa que vocês não fizeram, que eu fico curiosa também, é exatamente qual é a pauta da esquerda mais, eu diria assim, mais consensual. O que caracterizaria? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Qual é o que caracteriza a pauta da esquerda hoje? E o que caracteriza tipicamente a pauta da direita? Respondam se quiser, eu volto lá para o cantinho, já falei bastante. Já tem mais. Fazer várias teses, né, Joana? Ela vem, joga a bomba e vai embora, né, gente? Ela é muito boa em fazer isso. Agora segurem aí a bomba que eu vou ficar aqui também. Eu não saberia responder. Sinceramente, tem várias disputas, né? O que é o campo da esquerda que se reconheça como de esquerda e quem é do campo de direita que se reconheça como campo de direita, né? Eu sempre prefiro que os próprios partidos se definam como tais, né? Do que a gente definir especificamente o que a gente espera e o que a gente está vendo ali e a gente possa classificar, né? Eu acho que as pautas de esquerda, basicamente, que é aquelas que são mais próximas da gente, elas vivem em disputa, né? Então, a gente tem uma disputa muito clara entre questões materialistas e pós-materialistas, digamos assim, mais identitárias, né? Dentro do campo de esquerda hoje. Então, como é que essas questões se confluem, né? Eu acho que é um grande ponto de disputa do que é ser de esquerda, né? E quem sou eu para definir aqui que o ser de esquerda é isso, e quem se afasta dessa concepção não é de esquerda, né? Eu acho que a gente está muito mais na academia, né, afeito a compreender o que as pessoas que dizem de esquerdas estão dizendo que é ser de esquerda, do que a gente ditar e tentar classificar, né? Eu acho que esse é um dos aspectos mais bonitos assim da ciência, que é compreender o que as pessoas estão dizendo sobre si mesmas, né? Acho que mais importante do que a gente, como observador, designar o que é especificamente. É óbvio que eu fiz aqui uma brincadeira de tentar entre observador e objeto, né, para tentar fugir da pergunta da Joana, óbvio, porque eu não sei responder, né? É só isso. Eu saquei, e eu tenho que dizer que você é um cientista político, não é um antropólogo que está ali querendo saber como é que os partidos se autodeclaram. Deve ter uma tipologia, eu sei que tem, que diz que a pauta de esquerda combina com tais aspectos, a pauta de direita, mas eu sei também que você não vai cair nessa armadilha, e por isso saiu de forma muito elegante. Vou voltar lá para o meu borralho. Temos a pergunta da Elaine, que é como lidar com as diferenças entre os partidos? Bom, eu acho que esse é o ponto, né? Que tem que ter diferença entre os partidos, né? Essa é a grande questão da democracia, de viver com a pluralidade de ideias e que a gente não se mate. Essa é a grande questão, né? Em que as nossas ideias possam divergir e essas diferenças possam existir. E a gente possa conviver com essas diferenças sem que essas ideias nos matem. A grande questão do sistema democrático é como viver exatamente com diferenças entre ideias, diferença entre os partidos, sem que as pessoas precisem se matar para poder conseguir, né, disputar aquilo que elas estão disputando. Então, por exemplo, a Joana acabou de colocar uma questão, e a gente brincou bastante aqui, sobre o que é a disputa de ser de esquerda. Mas isso na própria esquerda, quando tem essa disputa de ideias, é um pluralismo de ideias, né? Então, as pessoas, na realidade, elas conversam, elas debatem, né, e disputam o sentido da vida, né, o sentido das próprias palavras, né, o sentido das próprias ações e o que o Estado vai fazer a partir de então, né? É a forma, então, última de você determinar, a partir de uma disputa, né, de concepções, de ideias, e o que vai decantar na realidade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo drástico, mas, por exemplo, a ideia de direitos humanos, né, é uma ideia que decantou na realidade, né, porque alguém imaginou que os indivíduos eram iguais e que esses indivíduos deveriam ser tratados de forma iguais, e as pessoas se convenceram, algumas não convenceram, né, infelizmente, mas a ideia de direitos humanos ela foi inventada, então é uma concepção que decanta no mundo, né? A ideia de que mulher é igual a homem
também a identidade de gênero, tudo isso é uma crença que isso decantou a partir de disputas. E a gente continua disputando isso ainda, né? Que as pessoas respeitem as diferenças, que respeitem as liberdades individuais, que respeitem as identidades de gênero, enfim, as identidades culturais, étnicas e de toda a natureza, de forma a não matar ninguém. A forma com que isso decanta nos partidos e que a gente consiga conviver, né, harmonicamente, sem que ninguém mate ninguém, é a grande questão da democracia. Né? Eu acho que a democracia existe exatamente para que os partidos sejam diferentes, se diferenciem e que essas diferenças não se tornem, né, morte de ninguém. É só que a gente consiga conviver e se respeitar, basicamente, diante, né, de um Estado em que respeite os seus indivíduos, né, seus cidadãos. Temos mais uma pergunta. Quais são as alianças mais difíceis entre os de esquerda ou de direita? Ufa! É só pergunta difícil também, né? Eu também não saberia dizer. Eu acho que faz parte de cada contexto aqui que está sendo disputado. Eu acho que a grande questão, hoje em dia, não é nem uma disputa entre direita e de esquerda. Eu acho que essas categorias não estão nem sendo colocadas. Eu acho que a grande aliança hoje, basicamente, o que eu penso, muito da minha questão normativa, né, como cidadão, é que a gente está diante de um ponto de aliança da civilização contra um obscurantismo específico que mata pessoas. Né? Então, acho que assim, a grande questão é entre uma grande força democrática e contra alguma coisa inominável, digamos assim. Acho que é mais... Nem sei o que é mais difícil diante desses aspectos, e a gente nem ter tantas diferenças entre esquerda e direita por conta do contexto que a gente vive hoje. Acho que a grande questão é como que a gente consegue passar por cima de diferenças, né, entre esquerda e direita para que a gente possa restabelecer um sistema democrático que respeite as diferenças e em que a gente possa divergir com pluralidade, sem se matar, basicamente. Perfeito. Acho que a gente está vivendo um movimento que é bem complicado, né? Quando você fala dessa questão de se matar, é também não legitimar certas atitudes que possam vir a chegar, né, nesse ponto, colocando em risco a dignidade da vida do outro, né? Algo que também tem acontecido, infelizmente. Mas, então, muito obrigada, gente. Foi incrível a exposição de vocês. Assim, foi uma aula, literalmente, para todos nós. Foi muito assim, esclareceu e tenho certeza que o pessoal, os cursistas também adoraram. Ó, o pessoal demonstrando satisfação no chat. Vou deixar as palavras finais para a Joana, mas de coração, muito obrigada, gente. Foi muito bom e adorei compartilhar essa noite, esse diálogo, esse debate com vocês. Vitor e João, uma dupla de campos, né? Uma dupla do interior do Rio, com uma visão de Brasil, com uma visão da política, com uma postura muito didática. Eu fico feliz de ver as gerações, né? Então, eu certamente, Vitor também fica feliz de saber que há ali uma continuidade de interesse do seu aluno pela política, de uma postura já acadêmica, notória, né? O João, pelo visto, está no doutorado, isso também dá a ele um lugar, né? Mas a gente tem aqui os jovens de diferentes lugares, a nossa tentativa de falar uma fala muito leve e muito direta, e vocês fizeram isso. Vocês traduziram a discussão política para um vocabulário de acesso fácil, sem fazerem uma banalização ou sem fazerem uma conversa de nível baixo. Foi um nível altíssimo. Quero agradecer. Quero lembrar que as pessoas que estão participando desse curso, que esse curso é inteiramente gratuito para quem participa como cursista e para os professores também que colaboram. Então, assim, é uma militância, é uma crença na juventude e na política.
Então, muito obrigada, Vitor, muito obrigada, João. Foi uma noite ótima. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram e as que vão assistir vão ter muito proveito da conversa que vocês trouxeram. Muito obrigada. A gente que agradece, foi um prazer enorme nesse espaço, perguntas tão bacanas, de interagir com vocês. Para a gente é sempre uma grande honra e um prazer enorme, Joana. Pelo menos te ver assim distante, ainda que seja virtualmente. Espero que das próximas vezes, próxima oportunidade, a gente tenha que te possa fazer isso presencialmente. Mas foi um enorme prazer. Não, agradecer também, assim, foi uma grande aula, né? Eu aprendi muito, tenho certeza que o Vitor também aprendeu com o debate que ocorreu. E só um ponto para falar com a Joana aqui, eu fico assim, bem lisonjeado de conhecer uma pessoa que passou por esse processo, né, da reformulação do direito à saúde. Eu confesso que eu vejo os documentários, fico emocionado. Eu fui pela primeira vez na Fiocruz, e o elevador tem a foto da conferência, eu cheguei a ficar assim, completamente trêmulo, né, no momento. Então é sempre importante conhecer pessoas que estavam nesse momento, né? Esse é um jeito muito elegante de dizer que você admira as pessoas que estão lá à frente, né? Eu estou perto de fazer 56 anos, daqui a um mês. Então, fico feliz dessa perspectiva, né? Da perspectiva de que o tempo também traz uma densidade das experiências. Agora é contigo, Marina, as palavras finais para a gente encerrar. O pessoal ainda continua demonstrando aqui, ó, a satisfação, todos adoraram. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muitíssimo, João, Vitor. Estou, assim, de verdade, sem palavras. Foi muito importante esse debate, como a Joana falou também, né? A maneira como vocês fizeram a exposição, os slides também são muito bons. Então, assim, obrigada, né, por compor esse diálogo, que foi muito esclarecedor. E gostaria de agradecer também, em nome, né, de todas as pessoas que estão nos bastidores, do pessoal que não conseguiu estar aqui hoje, e também dos cursistas, que eu tenho certeza que todos irão, né, refletir depois dessa exposição, e também vão ter a oportunidade de revisar esse material outras vezes, o que também é muito importante, né? Às vezes é difícil absorver tudo em um momento só, e essa aula fica disponível a partir de amanhã. Então, gente, muito obrigada, gratidão por essa troca tão enriquecedora.